Fala galera do YouTube, meu nome é Lucas Cussa, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês mais 10 fatos e curiosidades sobre a Irlanda. Eu espero que vocês gostem. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre algumas curiosidades da Irlanda, eu estive na Irlanda e pude falar algumas curiosidades para vocês que os brasileiros acham bem interessante, coisas que são um pouquinho diferentes daqui, vocês estão ligados, né? E no vídeo de hoje não vai ser diferente, só que eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica. Vai ser 10 curiosidades sobre a Irlanda e uma ou duas bônus. O que vocês acham? Bora lá? Tá pensando em ir pra Irlanda? Então fica nesse vídeo aí, hein? Número 1, tomadas no banheiro. Você não vai encontrar tomadas no banheiro. Se você for mulher e tá pretendendo secar o cabelo, ou se você for um homem e tá pretendendo dar aquela raspada, fazer aquele cortezinho, não tem tomada no banheiro. Então você não vai poder utilizar eletrônicos no banheiro, como secador, maquininha de cortar cabelo com fio. Claro, aquela sem fio você pode até tentar, pode até levar. Mas saiba que vai passar um pouquinho de dificuldade. Número 2, chá com leite. Eles tomam chá com leite. Eu não cheguei a experimentar, depois eu tenho que perguntar pra minha irmã, que tá lá há bastante tempo, se ela já experimentou o famoso chá com leite. Muito provavelmente ela já experimentou. E no próximo vídeo eu conto pra vocês se ela gosta ou se ela não gosta, beleza? Mas sim, eles tomam chá com leite. Eu achei meio bizarro, nem quis experimentar, mas é uma coisa que acontece. Número 3, Game of Irish Thrones. Por que isso, Lucas? Porque a série Game of Thrones, várias cenas foram gravadas na Irlanda, então isso é muito interessante. Lá foi o cenário de grande parte da série Game of Thrones. Número 4, idioma duplo nas placas. É muito interessante na Irlanda porque a língua oficial do país é o gaélico, mas ninguém fala gaélico, todo mundo fala inglês. Fica tranquilo, se você fala inglês, está pretendendo ir para a Irlanda, lá todo mundo fala inglês. Mas a língua oficial é o gaélico e eles tentam manter esse idioma vivo, então em todas as placas você vai ver informações primeiro em gaélico e segundo em inglês, como se o gaélico fosse de fato a principal língua do país, o que já não é mais. É como se o Brasil estivesse tentando manter o Tupi-Guarani como língua oficial, sabe? E a gente até tentou manter bastante da cultura indígena no Brasil, vários nomes de cidades como Caraguatatuba, Jaguaré, Guarujá, tudo, né, nomes indígenas. Então eu acho isso bem interessante por parte da cultura deles, que eles tentam manter a língua original deles, que já está bem morta, na verdade, mas eles ainda tentam dar uma sobrevida para ela. Número 5, intercâmbio brasileiro em massa. A grande maioria dos brasileiros procura a Irlanda para fazer intercâmbio, claro, muito pela facilidade, né, na Irlanda, porque o país tem vários benefícios para brasileiros e também muitas facilidades para brasileiros em questões de intercâmbio. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre isso. A Irlanda facilita muito. Por exemplo, entrar nos Estados Unidos, você precisa de visto, você precisa fazer entrevista, tem muita dificuldade, né, para poder entrar nos Estados Unidos, no Canadá. E em países como a Irlanda costuma ser um pouquinho melhor para brasileiros. Se você for para a Austrália, por exemplo, é só Austrália, inglês direto, é aquele choque bruto, né? E na Europa não, você tá ali do ladinho da Europa, pode visitar outros países que tem, por exemplo, a Espanha, que tem um idioma um pouquinho mais fácil para o brasileiro, então o brasileiro pode visitar diversos países ali, que tá tudo um do ladinho do outro. Se você for para a Austrália, por exemplo, você tá numa ilha isoladaça, né? Numa parte do globo que é longe de tudo, então é entendível também, porque tem muitos brasileiros na Irlanda. E o mais interessante sobre isso é porque, tipo, em qualquer cidadezinha do país que você for, você vai encontrar um brasileiro se você procurar. Claro que dá pra tentar fugir, mas vez ou outra você vai trombar com brasileiros no shopping ou em qualquer outro lugar, pubs, andando pela rua, você escuta os brasileiros falando na estação de trem, então, né, é bem interessante. Número 6, você só pode comprar bebida das 10 às 10. Das 10 da manhã até as 10 da noite, até as 22 horas. Só que vai ser um pouquinho difícil você conseguir comprar até as 10, porque a maioria dos estabelecimentos fecham às 5 horas da tarde, né, 5h30 por ali, alguns 4h30. Então fica um pouquinho difícil, claro que se você for num pub talvez você consiga, mas pelas leis do país você só pode comprar bebida alcoólica até às 10 da noite. Número 7, a Irlanda tem mais castelos por metro quadrado do que qualquer outro país da União Europeia. Isso é muito interessante, né? Se você for para a Irlanda, saiba que você vai ver muitos castelos se você quiser passear pelo país e visitar esses lugares. Sei lá, é só um fato curioso. Número 8, number 8. Eles valorizam muito o dia de São Patrick. Tudo na cidade fica verde, até o rio em algumas partes eles tingem o rio de verde. Isso é bem interessante, é um dia de festividade para tudo, St. Patrick's Day, dia de São Patrick, é bem famoso lá e se você estiver lá na data que é comemorada, você vai se divertir bastante.
Número 9, eles têm um festival chamado Puck Fair, onde eles coroam um bode como rei por 3 dias. Isso é muito interessante e eu decidi mencionar aqui. Na verdade não, é bem bizarro, mas eu decidi mencionar aqui. Espero que vocês curtam. Número 10, eles acreditam em fadas. Eu acredito em fadas. Eles acreditam em fadas e algumas criaturas místicas e até tem leis no país que protegem alguns lugares sagrados dessas criaturas. É bizarro. Número 11, o futebol gaélico, que é um esporte que eu nunca pesquisei sobre, mas é um futebol meio esquisito. O futebol gaélico não é parecido com o americano, é um futebol bem bizarro. É mais popular do que o futebol normal. Isso é estranho, porque logo do lado deles, o Reino Unido, né, United Kingdom, são famosos por serem os pioneiros no futebol, quem inventou o futebol com a bola no pé. Então é estranho que os vizinhos logo do lado tenham um futebol totalmente diferente, né? Mas tá aí uma curiosidade, eles não têm futebol como esporte principal. E mais uma bônus, a número 12, eles meio que acham que se o tempo tá nublado e não tá chovendo, que esse é um tempo bom. Que tempo bom hoje, né? Tudo nublado, um dia mó feio, mas não tá chovendo, então é um tempo bom para eles. Bom, esses foram 10 curiosidades sobre a Irlanda e mais 2 bônus aí pra vocês. Ó. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixem no comentário que eu posso fazer um pouquinho mais de vídeo assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Isso é tudo, pessoal. Nos vemos por aí. Até a próxima.